Olá, meu nome é Pedro Ricardo Bin, eu sou aluno de mestrado no programa de pós-graduação em Inglês, Estudos Linguísticos e Literários da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Minha orientadora e segunda autora deste pôster é a professora doutora Maílce Borges Mota, e desde já nós gostaríamos de agradecer a oportunidade de apresentar esse trabalho no Quinto Encontro Mineiro de Psicolinguística. O título desse trabalho é O uso de gestos icônicos durante a produção da fala, um estudo com bilíngues tardios de português brasileiro e inglês. E o estudo que será apresentado aqui é a pesquisa que eu estou desenvolvendo no mestrado e ainda é um trabalho em andamento, para ser mais específico. Durante o evento eu estou em período de coleta de dados. Basicamente, o nosso objetivo nesse estudo é investigar os gestos que nós produzimos com as nossas mãos enquanto falamos. Gestos manuais ocorrem espontaneamente em nossa primeira língua, a L1, e ou em nossa segunda língua, a L2, e auxiliam a comunicação. No caso da L2, o uso de gestos manuais pode ser influenciado por fatores cognitivos, como a proficiência, e fatores sociais, como o uso diário da segunda língua. Neste trabalho, nós focalizamos o uso de gestos icônicos, aqueles que relembram a forma e o conteúdo daquilo que está sendo falado, comunicado. Várias hipóteses foram propostas na literatura para explicar tanto as funções quanto os mecanismos cognitivos que subjazem o uso de gestos icônicos. Neste trabalho, nós pontuamos duas hipóteses que foram desenvolvidas para explicar os fenômenos gestuais durante a produção da fala. A hipótese do empacotamento de informações, do inglês Information Packaging Hypothesis, e a hipótese da recuperação lexical, do inglês Lexical Retrieval Hypothesis. A maior parte das hipóteses foram elaboradas a partir de dados coletados com adultos em contextos monolíngues. Por isso, há poucas evidências sobre o uso desses gestos em populações bilíngues. Portanto, o presente estudo tem como objetivo investigar o uso de gestos icônicos durante a produção da fala em uma população de bilíngues tardios de português brasileiro como L1 e inglês como L2. E para investigar esse objetivo, nós propusemos duas perguntas de pesquisa. A primeira delas, em qual língua bilíngues tardios de português brasileiro e inglês usam mais gestos icônicos? E a segunda delas, a proficiência influencia o uso de gestos na produção oral em L2 de bilíngues? E para responder essas perguntas, o nosso estudo adota o seguinte delineamento. Nós temos dois grupos experimentais, um composto por 10 bilíngues tardios de português brasileiro e inglês, com alta proficiência na L2, e outro grupo composto por 10 bilíngues tardios de português brasileiro e inglês, com baixa proficiência na L2. Os participantes do estudo farão, primeiro, uma tarefa de reconto livre em sua primeira língua, nesse caso português brasileiro, que tem como objetivo estabelecer um baseline de como cada participante gesticula em sua L1. Depois, os participantes responderão ao Language and Social Background Questionnaire, que nos dará informações sobre o uso da L2 no dia a dia, e farão também um teste de proficiência, o teste de estruturas do Dialang, que nos dará uma medida objetiva, um pouco mais objetiva da proficiência na L2. E, por fim, a tarefa principal do estudo é o reconto de desenho animado. Nessa tarefa, os participantes assistirão a 2 episódios do desenho animado A Pantera Cor-de-Rosa e recontarão a história de cada um desses episódios para um confederado. Com esses instrumentos, nosso objetivo é ter medidas de uso da L2, da proficiência na L2, assim como medidas do uso de gestos em uma tarefa controle e em uma tarefa experimental. O estudo está pré-registrado na plataforma Open Science Framework, e depois da coleta de dados, os dados de fala serão transcritos e os dados gestuais serão anotados digitalmente através do software Elan. A classificação dos gestos seguirá a taxonomia de David McNeill, que é uma taxonomia muito utilizada na área, e modelos lineares generalizados mistos serão utilizados para a análise estatística inferencial, que tem como principal objetivo identificar possíveis diferenças no uso de gestos dependendo da língua que está sendo utilizada pelos participantes, bem como a possível influência da proficiência na L2 durante o uso de gestos. Eu gostaria de agradecer a CAPES pelo apoio na realização desse trabalho e também na minha pesquisa, e também o apoio da minha orientadora, a professora doutora Maílce Borges Mota, e dos membros do Laboratório da Linguagem e Processos Cognitivos da UFSC,
o Labiling. E aqui vocês podem ver as referências utilizadas nesse trabalho e também acessar o pôster através do código QR. Muito obrigado pela atenção e eu estou disponível para a gente conversar um pouquinho sobre esse trabalho. Muito obrigado.